entenderem. Gratidão a todos e a todas. Eu vou estar trazendo agora a segunda parte. A primeira parte que eu deixei sobre paz ou paz, né, que é a mesma coisa. Eu deixei sobre uma breve parte de uma pesquisa para que abrangesse uma curiosidade. E agora eu vou estar trazendo assim, acima da pesquisa, daquilo que já tirou a dúvida, só esclarece o necessário, né? Que o necessário é a gente saber o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente pesquisa, né? E é difícil, às vezes, as pessoas querem saber as coisas, mas muitas das vezes as pessoas só querem saber das coisas, né? A maioria das vezes elas querem saber, elas se interessam, tal, acham legal, mas e aí? Será que você... Ah, não, no mundo de hoje, não, esse comodismo que o ser humano está hoje, ah, não, mas... Não, mas hoje em dia já foi implantado para ser assim mesmo. Assim como as passagens bíblicas que fala que nós que estamos trazendo a história. Quando a pessoa entender que é história o que a gente está trazendo, em cima dos relatos da história, a gente prova que a Bíblia ela foi tirada dessa história que a gente está passando e feita um conteúdo para que havesse controle, manipulação, tá? A chegar ao ponto do homem dizer que ele é um miserável. Esse é o livro bíblico, né? E submeter a eles a subsistência só daquilo, através dessa palavra paz, tá? Foi através dessa palavra paz. Não é à toa que para quem conhece, assim mais para frente vou estar trazendo quem foi o Cristo, não é à toa, ou Yahusha, ou Jeshua, ou Yeshua, enfim, os nomes que tem dado como o Messias, o Salvador. É, é algo que as pessoas não sabem, mas quando diz na Bíblia assim, ó, não te dou a paz que o mundo te dá, mas lhe dou a minha paz. Eles trocaram aí, né? Eles trocaram aí. Porque o mundo que eles estavam falando era o novo mundo. Era o mundo que eles chegaram aqui e sabiam que tinha aqui, né? E trouxeram a paz deles, né? Então vamos lá. A paz romana, a expressão latina para a paz romana e o longo período de relativa paz gerada pelas armas e pelo autoritarismo de Roma, experimentando pelo Império Romano, que iniciou-se quando Augusto, em 28 a.C., declarou o fim das guerras civis, e durou até o ano da morte do imperador Marcos Aurélio em 180 depois de Cristo. Extensão máxima do Império Romano durou o reinado de Trajano em 117 depois de Cristo. Este termo enquadra-se historicamente nos dois primeiros séculos do Império Romano, instaurado em 27 a.C. por Otávio Augusto. Neste período, a população romana viveu protegida do seu maior receio, as invasões dos bárbaros, que viviam junto às fronteiras, ou limes. O que é os bárbaros?
né? Aqui eles já deixam a deixa, ó, as fronteiras e os limes. Quem é os bárbaros, né? Bárbaros é um termo utilizado para se referir a uma pessoa tida como não civilizada. A palavra é frequentemente utilizada para se referir a um membro de uma determinada nação ou grupo étnico, geralmente uma sociedade tribal, eles colocam assim ainda, vista por integrantes, vista por integrantes de uma civilização urbana como inferiores ao admirados como os nobres selvagens. De maneira idiomaticada ou figurativa, o termo também pode se referir individualmente a uma pessoa bruta, cruel, belicosa e insensível. Olha onde que eles chegam com um termo, né? O termo se originou da palavra Bapok, bárbaros do grego. Os gregos antigos, aqui vocês já vão entender muitas coisas. Os gregos antigos tinham uma expressão mais ou menos isso. Que se você for ver, meio que um hebraico misturado, né? Só que aqui eles deixam um ponto muito crucial para quem quer entender essas coisas, das histórias, da onde veio, né? Os gregos antigos, então corresponde com originalidade isso daqui também um dia. Mas não esse tipo de grego, o grego original, né? Que era um povo também originário, assim como o oriental, a Ásia, tem lá seu povo original, tá? Só a Europa que não. Por quê? Porque a Europa se mistificou, tá? Ela se começou pelo latim, ela unificou palavras para fazer o latim. Assim ela trouxe o grego, o hebraico, o aramaico, o judaico e se fez uma só, né? Então aqui já deixou bem claro. Antigos tinham uma expressão que se formava no Pápico, que significa literalmente quem não é grego, é um bárbaro. Na antiguidade, os gregos utilizavam-no para se referir aos povos do Império Aquemenida em períodos posteriores passaram a utilizá-lo para se referir aos turcos de uma maneira claramente pejorativa. Conceitos semelhantes podem ser encontrados em diversas civilizações não europeias no Império Romano. Não europeias no Império Romano. Os romanos utilizavam o termo para se referir aos povos germânicos, celtas, ibérios, tárcios e persas. Que eles foram dizimando, vocês conseguem entender o raciocínio? Eles foram dizimando as próprias povolizações dele originárias, né? Então, para dar continuidade das fronteiras e lemes dos bárbaros, né? Aqui a gente já refere muitas coisas úteis para isso. Paz romana era uma expressão já usada na época, possuindo um sentido de segurança, ordem e progresso para todos os povos denominados por Roma. Todos os povos denominados por Roma. Assim como está aqui no finalzinho, tá?
da explicação do que é o bárbaro, conceitos semelhantes podem ser encontrados em diversas civilizações não europeias no Império Romano. Os romanos utilizavam o termo para se referir aos povos germânicos, celtas, ibérios, tárcios e persas. Então aqui a gente já tem a qualificação do que eles passam, tá? Do que é, como as pessoas precisam mesmo, né? De, de uma prova, tá aí. Aí vamos. A paz romana era uma expressão já usada na época, possuindo um sentido de segurança, ordem e progresso para todos os povos denominados por Roma. Denominados. Nós somos denominados igual nós somos uma seita para eles. Essa é a realidade. Assim como há denominações religiosas, denominações de várias coisas, denominações empresariais, denominações políticas, enfim. Eles fizeram isso aqui. Denominados por Roma, tem maior expressão nas dinastias imperiais dos Flávios no ano de 68 a 96 e dos Altoninos no ano de 96 a 192. Plínio, o Velho, realçava já a imensão magistrada da paz romana. Essa dádiva dos deuses que parecem ter trazido os romanos ao mundo para iluminar de fato a aventura conquistadora dos romanos, a aventura conquistadora dos romanos. Nasce com o fim das guerras púnicas no ano de 264 antes de Cristo e em 146 a.C., eliminando que estava o maior inimigo e potencial entrevés para o domínio romano em torno do mar Mediterrâneo. As conquistas sucedem-se da Península Ibérica a Anatólia entre 58, vamos fazendo as matemáticas, 58 antes e 51 antes de Cristo. A Gália é submetida por Júlio César, que submete também a Germânia Renana. A data da morte de Júlio César, 44 antes de Cristo, Roma domina quase toda a bacia mediterrânica, que foi completamente conquistada até o século II depois de Cristóvão, o Cristo, o mesmo acontecendo a província romana da Britânia atuou Inglaterra no tempo de Cláudio em 71 e em 71 as regiões denominadas Reciam, Patônia, Dácia, Nóriga e principalmente na época de Trajano, que chega mesmo a Mesopotâmia. Assim, Roma passa a dominar um vasto império desde a fronteira da atual Escócia, que eles já formaram, até o Médio Oriente e do Danúbio ao Egito e ao Marrocos. Então aqui vocês já vê que a aliança lá é isso, tá?
Aqui a gente já vê o vasto domínio da história que não contam na verdade. Os povos, os povos linguais e costumes os povos, línguas e costumes eram disparais, disparais as tensões, focos de revolta e ameaça. Aqui eles estão falando dos outros, os povos, línguas e costumes eram disparar as atenções, focos de revolta e ameaças germânicas no limes eram frequentes, tornavam-se necessário para além de romanizar, estabelecer, e antes de ser catequização era romanizar, estabelecer e manter condições de tranquilidade e paz para, para além de segurança e ordem, para além de segurança e ordem pública. Para isso o império servia-se do seu exército cada vez mais profissional e formado a partir de recrutamentos um pouco por todo o território, regido por códigos e normas extremamente rígidos e dotados de uma organização, armamentos e disciplinas táticas nunca antes vistas, resultantes das influências dos povos submetidos, como os macedônios, cartagineses e gregos. Então, até aqui você já vê que eles vieram formando esse evangelho, essa Bíblia, esse controle, esse governo. Aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês.